Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Deus nesse momento, por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, um sol lindo, nos aquecendo, nos iluminando, né? Trazendo muita paz e muita luz para todos nós, muita saúde. Então, vou pedir um minutinho para todos fecharem os olhos, a gente fazer uma oração antes de começar a palestra, né? Amado Jesus, amados mestres da luz, nosso amado irmão Francisco, a toda a espiritualidade desta casa, irmão Roger, irmã Lúcia, amado Arcanjo Miguel, todos os nossos irmãos, amigos dos animais que estão aqui presentes, pedimos proteção, bênção, intuição e amor, para dar aos nossos queridos irmãozinhos menores e a todos nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, irmão Francisco, obrigado a toda a espiritualidade. Que assim seja. O tema da palestra de hoje: por que os animais sofrem? Por que eles são alvos de tanta crueldade? Para a gente entender essa pergunta, nós temos que entender quando se estuda a lei de causa e efeito. Qual é o motivo pelo qual os animais são alvos de tanta crueldade, considerando que não possuem a necessidade de resgatar nada, pois só o ser humano resgata, já que ele é detentor de inteligência e livre-arbítrio. Pela lei de causa e efeito, cada criatura perante providência divina detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que praticamos. Isso é o significado de causa e efeito, né? Precisamos ter em mente que a Terra é um planeta de escolas, expiações e provas, de modo que todos aqui reencarnam para terem a chance de aprender, crescer e evoluir. Durante este processo, naturalmente, o ensino é transmitido através da dor, agregando inúmeras experiências. No caso dos animais, o sofrimento é inerente ao seu processo evolutivo. Por meio das diversas experiências de dor nestas e existências passadas, o animal adquire o instinto do medo, do perigo e o instinto de conservação que fica gravado na sua alma em evolução. No livro Ação e Reação de André Luiz, o espírito André Luiz ensina a ver dor e expiação, que ocorre quando o homem encontra-se novamente diante de situações mal resolvidas, com a oportunidade de fazer escolhas e progredir. Existe também a dor evolução, a qual não possui relação com atos do passado, sendo necessária a todos os seres vivos como mecanismo de amadurecimento, consistindo em importante ingrediente para a vida em expansão. Para os animais, como eles não precisam expiar nada, vivenciam o aprendizado por meio do sofrimento como sinônimo de evolução espiritual. É como disse Leon Denis: o sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Adquirem por este modo os primeiros rudimentos de consciência. Foi entrevistado, fazendo um comentário sobre isso, foi entrevistado um veterinário, Ricardo Luiz, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu esqueci, deixa eu estar aqui. É Ricardo, o nome dele, ele trabalha ele tem uma clínica veterinária na Bahia, é a Clínica Veterinária Santo Estevão. Ele fala sempre assim: com certeza, foi perguntado para ele, né, se nós temos direito de utilizar os seres que não estão abaixo da escala evolutiva a nosso bel prazer. Ele responde assim: com certeza, os animais não são máquinas de carne sem raciocínio.
A própria ciência é quem diz isso. O humano não tem o direito de se utilizar dos animais, explorando e visando unicamente seus interesses mesquinhos e preconceituosos. O homem tem, sim, a obrigação de tutelar os animais, orientando sua evolução e possibilitando aos animais o aprendizado de informações que são de interesse e úteis a eles, e não unicamente aos humanos. Deveríamos ensinar os animais coisas que favorecem e aceleram sua evolução e não adestrá-los para nos servir melhor. O que deve existir e já está começando a aparecer uma parceria tutor vezes tutelado, onde o animal auxilia seu amigo humano com as características próprias de sua espécie. Assim, vemos cães que detectam tumores pelo hálito de pacientes, gatos e prevêem crises convulsivas de seus tutores, cavalos que são verdadeiros terapeutas ajudando as crianças com deficiências físicas e muito mais ainda por vir. Então, aqui diz, nós não podemos, o que nós devemos utilizar, de que forma devemos viver e trabalhar com os animais. Eles adoecem, passam por sofrimentos para expandir suas consciências e adquirem maior conhecimento evolutivo. Lamenta-se, entretanto, se a dor infligida aos nossos animais causada por condutas tão desumanas do homem. Os animais não detêm o entendimento acerca do bem e do mal, mas o ser humano sim, de modo que seremos responsabilizados pelos abusos e atitudes desmedidas para com os demais seres vivos. Isso é afronta às leis de Deus. Como é o sofrimento do animal quando ele desencarna vitimado de um câncer ou envenenamento? Quando o animal sofre alguma agressão física ou enfermidade grave, que resulta na perda da vitalidade do corpo e na sua consequente morte, as lembranças do sofrimento dos momentos derradeiros podem influir no tempo necessário para a preparação prévia do espírito animal reencarnante. No entanto, o sofrimento e a dor são somente percebidos pelo corpo físico e não pelo espírito que não sente dor. Esta é uma interpretação de nosso sistema nervoso que pode ser maior para uns e menor para outros e serve de aprendizado ao espírito que está estagiando no mundo físico. De qualquer modo, os animais como espíritos encarnados ficam sujeitos a dores porque, assim como nós, aprendem muito com as situações de sofrimento, pois vivemos em um mundo primitivo e a dor ainda é muito comum. Eles têm mais contato com ela do que com as alegrias neste planeta. Enfermidades como os cânceres ocorrem mais frequentemente provocados por nós mesmos. A alimentação inadequada, por exemplo, é uma das causas. Os envenenamentos acidentais são uma prova para eles que aprenderão com isso. Os envenenamentos provocados são também aprendizados, mas essas dívidas que acumularemos precisarão ser quitadas com eles posteriormente. O sofrimento dos animais é mais físico do que moral, pois a sua noção moral ainda é embrionária. Somente aqueles que já possuem rudimentos de moral, os animais superiores, como elefantes, golfinhos e alguns macacos e outros, sofrem assim. Os sofrimentos físicos cessam com a morte do corpo e as lembranças da dor são quase todas apagadas ou amenizadas. Assim que desencarnam, as dores não são mais percebidas. A gente tem mais uma pergunta, né? Se os animais sentem dor, possuem sentimentos, sim. E cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos que aquelas pessoas que convivem com os animais nunca tiveram dúvidas. Os animais evoluem não como nós, eles evoluem pela força das coisas, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Como ainda não têm livre-arbítrio desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Desse modo, os animais não têm que espiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. O termo por força das coisas refere-se a organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais que não poderiam se conduzir por si mesmos.
no livro dos Espíritos, na pergunta 602, ainda está assim: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? É pela força das coisas. Razão, porque não estão sujeitos à expiação. Os animais evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem, e é pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução para a humanidade. Eu queria saber por que os animais sofrem tanto. Os animais sofrem não para compensar, resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. O corpo é o instrumento da dor, e se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor, essa percepção é o efeito. Conforme Leon Denis, todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazer. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Os animais são espíritos encarnados e estão sujeitos a muitas provas, mesmo que não tenham consciência disso ou nem saibam o porquê de tanto sofrimento. E somente é percebido pelo corpo por ação do sistema nervoso. Portanto, a dor, apesar de não parecer, é ilusória, porque, caso os meios de sensações do corpo sejam desativados, ela deixa de existir. Se cirurgicamente retirarmos do cérebro o centro da fome, ela deixa de existir, e se retirarmos parte do hipocampo, deixaremos de sentir medo. Se aplicarmos anestésicos, não há mais dor. Se rompermos os nervos que são sensíveis aos estímulos da dor, ela deixa de existir também. Como percebemos, dor e sofrimento são interpretações dadas pelo corpo. O espírito não sente dor. Os animais, eles nos veem como... Eles não nos encaram como seres assim, como seres superiores, com inteligência, com poder, tudo isso. Eles nos veem assim como seres que maltratam deles, que judiam, como é que eu posso dizer, que abandonam, que não têm sentimentos verdadeiros de amor por eles. Eles nos amam incondicionalmente e nós, resta saber se nós retribuímos esse amor a eles de forma que eles nos amam. Será que o nosso amor é maior do que o deles? A gente sabe que não, né? Eles têm muito medo de nós, os animais. Eles enfrentam tempestades, enfrentam o vento, a chuva, os raios, tudo isso eles não têm medo de enfrentar, mas eles têm muito medo dos seres humanos. Tem uma história até que eu queria contar para vocês, é bem rapidinho. Isso aconteceu, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. A gente morava, foi com meu pai, a gente morava num sítio e lá ele tinha muita criação de gado, tinha ovelhas, um monte de coisa. Quem morou no sítio sabe como que é essas criações, né? E daí ele tinha um touro que ele gostava muito do meu pai. A única pessoa que ele deixava chegar perto dele era o meu pai. Meu pai dava a comida assim na mão para ele comer, o sal, que era o sal das criações, né? Daí ele já estava velhinho, ele tinha conseguido outro lá para fazer a procriação, né? E ele resolveu vender. Na época a gente não tinha nem noção do que eram os animais, eles eram entre nós, né? Não estou culpando, porque só fiquei pensando nisso para entender, né? Depois, porque ele vendeu e vieram buscá-lo. E no dia que vieram buscá-lo, meu pai, como sempre se aproximava dele, ele chegou perto. Quando meu pai chegou perto, assim, com um sal para dar para ele avançou no meu pai. Ele levou ele rolando assim, até perto do rio. Tinha um rio que atravessava o nosso terreno. E quando chegou lá, ele deixou meu pai bem pertinho do rio. Daí eu me pergunto, depois que eu estudando todo esse tema, me veio essa lembrança, eu perguntei, o que ele sentiu naquela hora, esse touro? Ele sentiu medo, principalmente o abandono. Foi muito triste ver isso. Ele sentiu medo. Hoje eu entendo isso. Na época ele não tinha nem noção do que era isso, né? Mas hoje eu vejo que ele sentia medo. E muito medo, e ele pensou assim, ele sentiu a traição, que ele sente a nossa traição aos animais.
E quem sempre convivi, eu confiei nele plenamente, ele me traiu. Então isso só prova que os animais são inteligentes, que eles têm alma, que eles têm sentimentos igual a nós, que eles sofrem igual a nós. Eles sentem dor, sentem medo, sentem angústia, tudo que nós sentimos, eles sentem também. Existem órgãos sensoriais no corpo é para que percebamos as sensações do mundo físico. Se há órgãos sensoriais para a dor, é porque a dor tem alguma importância para o espírito também, e a importância reside no aprendizado de como evitá-la, de fazer evitar a dor aos outros. Exercitaremos, a partir do conhecimento da existência da dor e do sofrimento, a solidariedade e a compaixão. O resultado do aprendizado pode não ser imediato, mas surtirá seu efeito cedo ou tarde. No entanto, a dor que importa para a evolução é aquela que vem da natureza, porque vem de Deus. Isso está escrito no livro dos Espíritos. Por isso, é necessário distinguir o que é obra de Deus e o que é obra do homem. A dor imposta por um ser humano sobre um animal será cobrada e deverá ser ressarcida quanto antes por aquele que se tornou um devedor em relação àquele a quem fez sofrer. Não consigo entender o porquê do sofrimento dos animais se eles não têm a consciência de seus atos como nós, os humanos. No livro dos Espíritos, nós encontramos como pode um espírito que em sua origem é simples, ignorante, sem existência, sem conhecimento de causa, ser responsável por essa escolha. Deus supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. Ele o deixa pouco a pouco, Senhor, para escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Assim os animais também. Deus vai acompanhando eles, dando oportunidade, eles vão percebendo até onde o livre-arbítrio deles, o que eles entendem, conhecem, eles podem ir. E até ali eles vão. O sofrimento faz parte dos meios de fazer evoluir o espírito primitivo, que com isso desenvolverá sua consciência. À medida que os espíritos da condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolvimento de sofrimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva da humanidade. Na verdade, as condições que determinam o sofrimento diminuem à medida que desenvolvemos a consciência e não ao contrário. Na condição humana ainda persiste o sofrimento porque não atingimos o nível ideal de consciência. E quando atingirmos este nível, a dor desaparecerá do nosso meio. Somente existirá o que for relativo à ausência da dor e do sofrimento. Sofremos e também os animais porque ainda estamos nos exercitando para desenvolver essa consciência. E posteriormente a teremos desenvolvido e deixaremos de sofrer. O sofrimento nos animais é um trabalho de evolução para o princípio da vida que existe neles. Adquirem, por este modo, os primeiros rudimentos da consciência. Isso quem fala é Leon Denis. Qual a consciência para as pessoas que maltratam os animais? Vou ler alguma coisinha aqui, que eu continuo. Se não protegermos nem educarmos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como podemos exigir o amparo dos superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lamentável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Vivemos nesse mundo ainda primitivo e por isso estamos em um estágio arrasado. Faz parte do nosso aprendizado o convívio pacífico com nossos companheiros de viagem evolutiva. Entre esses companheiros estão os animais. Muitas pessoas, por estarem ainda em aprendizado sobre o convívio com esses companheiros não humanos, os veem como seres inferiores e por isso mesmo creem equivocadamente ter direito sobre eles. Alguns não sabem, não acreditam que sentem dor e sofrem.
Outros sabem disso, mas se tivessem dirigindo-lhes dor. De acordo com a lei de igualdade, os animais são tão importantes para Deus quanto nós. Não podemos nos colocar acima deles, a ponto de tê-los como objetos de nosso desfrute. Certamente aquele que abusa dos animais, maltratando-os e fazendo sofrer, terá de acertar suas contas antes de continuar a evoluir. A justiça da terra pode não ser tão eficaz quanto os agressores dos animais, mas a divina não faz. Se formos agressores, teremos oportunidade de encontrar situações para nos redimir do mal que lhe fizemos e somente então prosseguiremos com nossa carreira evolutiva. Não por castigo, pois Deus não castiga ninguém, mas por misericórdia divina que sempre dá oportunidade ao faltoso de espiar, correr e aprender com ele. Vou ler um trechinho aqui. Esse evangelho foi tirado dos evangelhos dos animais. Inclusive foi um estudo feito hoje. Os animais sofrem. Enquanto pensamos sobre ser ou não verdade, estamos desesperados dos matadouros, aguardando que finalmente tomemos posse do que nos cabe enquanto seres humanos. Enquanto nos reunimos em torno das mesas, decidindo qual é a verdade de Jesus, e acreditamos equivocadamente que detemos o poder sobre as mudanças do mundo, e nos perdemos em nossas orgulhosas ilusões, os animais derramam lágrimas. Nossos irmãos menores imploram o amor e recebem a dor. Imploram o amparo e recebem a ignorância. Os animais estão sofrendo desesperadamente e esperam que um dia sejamos os seres humanos condizentes com as leis divinas, levando até eles a luz do Cristo, a verdade do amor, a humildade da mudança, para que finalmente eles deixem de ser tratados como objetos de nosso bel prazer e sejam elevados à categoria que lhes pertence de fato, nossos irmãos. Acima de tudo, o amor e o respeito pelos animais é a melhor lição que tiramos de tudo isso. Não importa a religião ou a crença, mas todos nós sabemos e a ciência já provou que os animais são seres que sentem medo, dor, alegria, tristeza, e assim como nós, os seres humanos. O abuso dos animais jamais constituiu um direito do homem, que sejamos humanos, fraternos e compassivos como os animais. Nossos irmãos espirituais menores, confiados por Deus para que possamos auxiliá-los em sua evolução. Bom, qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade de todos para com os animais. E a gente gostaria, eu sei, tenho certeza, que Jesus, nosso Deus Pai, Criador de tudo, irmão Francisco, nesse momento eles dizem, pense no seguinte, e pense se você gostaria que fosse feita a mesma coisa com você, com seus familiares e mais ainda. Se queremos continuar a participar de todos esses maus tratos, infligindo todos os nossos queridos animais. Isso aqui não para passar, já passei esse tempo na palestra de hoje, tá? Espero que eu tenha dito alguma coisa que pudesse ajudar. Agradeço a participação de todos e agora a gente vai preparar para o passe.